Então, boa noite, meninas. Vamos começar aqui a nossa meditação. Hoje a gente vai falar sobre as ofertas que eram dedicadas a Deus no templo e parte do sistema levítico dos rituais de adoração a Deus, tá bom? Vamos fazer a nossa primeira oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, pedindo, meu Pai, a sua direção para que nós possamos aprender mais do Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha nos revestir de sabedoria, conhecimento e entendimento. Que tudo isso, meu Pai, seja para a salvação da nossa alma e salvação, meu Pai, de todas aquelas almas que o Senhor nos enviar. E, inclusive, meu Pai, nós apresentamos também a Ti, nesse momento, o nosso mural da nossa família. E assim como nós estamos absorvendo essa palavra pela nossa fé, de alguma forma, eles também estão absorvendo da Tua palavra, e eles estão ganhando conteúdo. E certamente, meu Deus, eles também vão ver a salvação do Senhor. Essa é a nossa fé, meu Pai. Aquilo que nós não conseguimos fazê-los entender, que o Teu Espírito, meu Deus, venha revelar para eles e venha convencê-los do pecado e da necessidade de salvação que eles têm. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha nos conduzir em tudo que for dito. Que a palavra do Senhor, meu Pai, venha nos inundar com a tua sabedoria. E que o Senhor, meu Deus, venha nos fortalecer em tudo, para que possamos te servir ainda mais e melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite. Amém e graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, vamos começar aqui falando sobre as ofertas principais que nós temos dentro desse sistema mosaico, né, que o próprio Deus determinou. Se a gente for pensar direitinho, ainda lá em Gênesis, a gente vai ver Caim e Abel fazendo sacrifícios ao Senhor, sem, em princípio, ter sido instituída nenhuma lei ainda. Mas aquilo foi colocado em seus corações e, com certeza, havia um bom motivo para isso. Quando o próprio Adão e a Eva, eles acabam pecando e são expulsos do jardim, antes que eles sejam expulsos do jardim, o próprio Deus faz o primeiro sacrifício de animais, para que lhes sejam tiradas suas peles, para cobrir o pecado, a nudez, a vergonha de Adão e de Eva. Então, a oferta em si é algo instituído pelo próprio Deus, não é uma invenção dos homens. Em algum momento, a palavra não deixa isso claro, Caim e Abel, eles tiveram essa ideia, mas eu creio que foram inspirados pelo Espírito, de alguma forma, para eles desenvolverem, né, aquela ação de um apresentar um cordeiro e o outro apresentar um cordeiro não, né, Qual é o macho da ovelha, gente? Me ajude aí. Bezerro não. Foi bezerro não, bezerro é do boi. Acho que é o cordeiro mesmo. Não, o cordeiro também é do boi. Mas, enfim. É cordeiro, acho que é cordeiro mesmo. Ele apresenta lá a primícia do rebanho dele e, infelizmente, Caim apresenta também uma oferta, mas que não era primícia. Na verdade, era algo que era fim de safra, né, como fala lá a palavra, né, ao final de um tempo, Caim veio e trouxe do fruto da terra. Então, era um fim de safra, não era o melhor que ele poderia oferecer para Deus, mas
A ideia de ofertar para Deus foi inspirada dentro dos corações deles, e acredito que sim, vindo do próprio Deus de alguma forma, tá bom? Bom, existem basicamente 5 tipos de ofertas. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês para ver se fica mais fácil. Se vocês quiserem falar, abre o áudio, fala comigo, que eu não vou estar visualizando vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aí tá ok, dá para todo mundo ver, né? Não, pessoal? Deixa eu reduzir aqui. Bom, então a primeira oferta que a gente vê o próprio Deus falando, citando, é a oferta queimada, ou, como a gente conhece muito bem, holocausto. E a oferta queimada, né, esse queimada, ele vem de ola, em hebraico, que significa aquilo que sobe ou vai para cima. E a gente vai ter o entendimento de que essa oferta queimada vai ser um animal. E não só animal, vai ter uma oferta também de alimentos, que vai ser queimado naquele momento, apresentado a Deus, né, no altar de bronze, logo quando a gente entra lá no tabernáculo, no altar de bronze vai ser apresentado, vai ser consumido pelo fogo, e aquele cheiro, melhor dizendo, aquela fumaça que vai sair dele, vai chegar às narinas do próprio Deus, como oferta agradável, como cheiro de incenso. A palavra fala assim, como cheiro agradável. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, acredito que sim, de verem, ou melhor, sentirem o cheiro de uma carne queimando. E não tem nada de agradável numa carne queimando. Alguém já deve ter deixado aí a carne pegar na panela, alguma coisa assim, um churrasco passado do ponto, e aquilo é extremamente fedido. Então, eu vou entender que, de fato, não é esse cheiro de que a palavra fala, mas sim da atitude de fé que o ofertante tem para com Deus. Isso sobe para Deus como algo agradável, de forma que o próprio Deus vai se agradar do ofertante, né? Bom, se a oferta estiver sendo feita com todos os requisitos que o próprio Deus instituiu para fazer. Então, aí a gente vai ter o seguinte, deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Está travado? Está ok, não? E a gente vai ter aqui o seguinte, queimada, a gente tem também uma outra referência, que é o catar, que também significa queimar incenso. Então, quando a gente lembra do altar de incenso, dentro do tabernáculo, vamos lembrar aí, refrescando a memória, quando a gente vai para o altar de ouro, que fica dentro do santo lugar, a gente vai lembrar que o sacerdote entra ali para oferecer incenso, como se fossem as orações do próprio povo, as orações que ele faria pelo povo, intercedendo diante de Deus, diante da presença de Deus. Então, a arca da aliança, ela ficava logo atrás do altar de ouro, né? O que tinha ali separando era um véu, mas ali era apresentado o povo diante da presença de Deus. Vamos lembrar que ali no santo lugar, aquela região toda coberta de ouro, iluminada tão somente pelo próprio azeite do Espírito Santo, a única luz que brilhava lá dentro vinha do próprio Espírito Santo. Vamos espiritualizar bem agora a coisa. A gente vai ver que esse incenso queimado ali, ele vai ser agradável a Deus e vai revelar
uma santidade, vai levar a ideia da santidade para aquelas pessoas, né? A representação da santidade para aquelas pessoas que estão sendo representadas na pessoa do sacerdote. A gente vai ver também que em vários momentos o próprio ofertante, ele vai também levar incenso para ser sacrificado. Sacrificado não seria a palavra certa, ofertado. Mas é que às vezes esse incenso também vai ser queimado no próprio altar de bronze, junto com outras ofertas que ele leva, tá bom? E tudo isso misturado vai revelar, na verdade, a fé do ofertante. É o mais importante que a gente tem que guardar. É a fé do ofertante que vai fazer o mover de Deus. Não é necessariamente a oferta. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ter aí que a oferta queimada é justamente como um incenso, como acabei de falar, como incenso queimado. E a percepção que Deus vai ter é como se fosse um aroma, como algo agradável, um cheiro agradável. Mas, como eu falei, com certeza não é necessariamente o cheiro que sobe daquele animal sendo queimado, da carne sendo queimada. E sim, na verdade, o cheiro da pessoa movida por fé. Isso aí é que realmente faz a diferença e atrai o olhar de Deus. Então, essa oferta, ela era totalmente queimada, menos o couro. Então, o ofertante ia lá, chegava a entrar no pátio, vamos lembrar aí, né, que o tabernáculo tinha 3 locais, 3 situações, era a primeira o pátio, depois o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, quando ele entrava no pátio, de cara ele estava com o altar de bronze. Pronto, era até ali que o ofertante chegava. Daí para dentro eram só os levitas e os sacerdotes. Quando ele chegava diante do altar, ele chegava com o seu sacrifício, a sua oferta, e ele apresentava ao sacerdote. O sacerdote examinava aquela oferta, no caso, a gente está falando da oferta queimada do holocausto, era um animal. Ele pegava aquele animal e avaliava se era um animal perfeito, se era um animal que não tinha defeitos, né? Se era um animal que estava são, sadio, apto para, de fato, ser uma oferta para Deus, entendendo que para Deus a gente tem que dar o nosso melhor. Isso era feito de uma forma muito rigorosa. Passou pela avaliação do sacerdote. O sacerdote disse, tá ok, isso aqui você pode usar como uma oferta para Deus. O próprio ofertante colocava a mão na cabeça daquele animal. E ali, aquele animal, ele assumia a postura do próprio indivíduo, do próprio ofertante. Ele assumia a identidade do próprio ofertante. Quem ia ser queimado deveria ser o pecador. O pecador, na verdade, vai tentar, vai buscar o seu perdão, oferecendo em seu lugar um animal, outra oferta qualquer. Então, nesse caso aqui, era um animal. Ele botava a mão na cabeça do animal, tá certo? O sacerdote avaliou, disse tudo bem. Ele vai lá, bota a mão, transferindo a sua identidade para aquele animal, sobre a cabeça do animal, e então ele mesmo, o ofertante, ele vai lá e imola o animal, ele vai e degola. Não sei se vocês já viram aí um abate de animal, tal, mas, enfim, lá em casa, de vez em quando, né, minha mãe e a esposa lá do caseiro, elas inventavam de pegar umas galinhas para abater. E aí pegava a galinha em um determinado ponto no pescoço e ali fazia um corte. Fazia um corte e colocava uma bacia. Nessa bacia já começava a colher o sangue. Isso é extremamente primitivo, pessoal.
Minha mãe fazia isso, não sei se manhinha fazia mesmo não, mas ela acompanhava, falava com certeza. E a esposa do caseiro, com certeza, ela fazia também. E aí, era uma coisa que ela fazia, mas olha, desde quando que isso já se faz, né? Então, ia lá, colhia aquele sangue. E isso era o que acontecia também, lá com essa oferta de holocausto. O ofertante ia lá, fazia um corte na garganta, no pescoço do animal, vinha o sacerdote por baixo e colhia aquele sangue, e parte daquele sangue ia ser usado para ungir o próprio altar de bronze, o restante ia ser derramado aos pés do altar de bronze, e aquele animal, ele ia ser tirado aquele couro, quem fazia isso era o ofertante, tirava aquele couro, o couro ficava, né, na posse do próprio sacerdote, era como se fosse uma paga para ele, o próprio Deus definiu isso, era como se fosse uma paga para ele, ficava na mão do sacerdote, e o restante do animal, ele era completamente queimado, né? Então, como a gente está vendo aí, a oferta era totalmente queimada, menos o couro. E isso poderia levar, inclusive, o dia inteiro. No final do dia, é que ia lá, recolhia-se as cinzas, e essas cinzas eram levadas para fora do arraial, para que fosse purificado o tabernáculo, que não ficasse aquela imundice, já que aquele animal representava o pecado do ofertante. Ok? Então, diante disso aí, a gente vai ter o seguinte, que dentro da oferta queimada, a gente não vai ver aquilo como se fosse algo obrigatório. Só deixa aqui antes da gente entrar nas ofertas de manjares. Não era algo obrigatório. A oferta queimada, o holocausto, era uma oferta completamente voluntária. Mas o elemento pecou, ok, mas ele não era obrigado a fazer aquela oferta caso ele não quisesse. Existem alguns pecados em particular que sim, você vai ser obrigado a fazer alguma coisa para reparar aquele mal, mas nem todos os pecados haviam essa necessidade. E eu acredito que não havia essa necessidade porque a gente tinha o grande sacrifício, que era no dia do perdão, no Yom Kippur, onde todos os pecados de toda a nação eram perdoados. Então, alguns a gente vai ver mais para frente que sim, era obrigatório. Mas esse do Holocausto, ele era completamente voluntário. O que me lembra, nos remete a esse momento que a gente está vivendo agora, né? Fogueira Santa. É algo completamente voluntário você levar o seu holocausto, sua oferta de sacrifício lá no altar. Mas, se é algo que vai agradar a Deus, isso vai te aproximar mais de Deus. Todas as ofertas, diga-se de passagem, elas apontam para Cristo. Todo o sistema levítico, todo o tabernáculo, tudo aquilo ali aponta para Cristo. E essas ofertas, elas tipificam o próprio Cristo. E quando a gente tem essa ideia de que existem ofertas que são voluntárias, a gente vai ver Cristo como alguém que foi voluntário para fazer a vontade do Pai. Não, mas o Pai deu uma ordem. Beleza, ele poderia dizer não. Ele obedeceu, mas pela vontade dele. Então, ele vai lá, obedece, cumpre tudo que tem que ser feito, mas voluntariamente, tá? E ele foi e é uma tipificação dessa oferta de holocausto. Oferta de manjares ou oferta de alimentos. É um segundo tipo de oferta que o próprio Deus também instituiu. Dá uma olhadinha aí em Levítico 2. A gente vai ver. Todo mundo abriu aí? Levítico 2? Levítico 1 já fala sobre a oferta de holocausto. Mas o 1 a gente
já domina mais o assunto. Levítico 2, a gente vai ter aqui o seguinte: quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela e colocará o seu incenso. Então, a gente falou isso há pouco, né? As ofertas, existem ofertas que são perfumadas com incenso, e tudo isso vai ser passado pelo fogo também, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter aí, ó, no verso 2, ele trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da sua farinha e do seu óleo, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Então, uma parte dessa oferta, ele vai pegar, o sacerdote vai pegar e vai queimar sobre o altar do holocausto. Para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Aqui até a gente aceita que tem um cheiro mais agradável, né, por causa do incenso, mas todos os outros sacrifícios que são passados pelo fogo vão subir como cheiro de oferta, cheiro suave, agradável ao Senhor. A Bíblia vai falar isso várias vezes. Vamos aí para o verso 3. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas por fogo. Então, parte daquilo ali que o ofertante levou vai ser queimado no fogo. Outra parte vai ficar para os sacerdotes, para alimento deles, né, para as necessidades deles. Então, Deus suprindo sempre também as necessidades dos sacerdotes. Por conta dessas coisas, pessoal, é que a gente vai ver lá na frente os sacerdotes se corrompendo. Porque quando o ofertante vai levar alguma coisa a Deus, parte disso, quem vai usufruir é o próprio sacerdote. Então, nessa história, eles acabam se corrompendo. A gente vê muito disso ainda hoje, né? Pastores que são os administradores dos dízimos, das ofertas que chegam nas igrejas. E aí a gente percebe, de vez por outra, a gente ouve um escândalo, porque o pastor roubou, e enfim, aquela coisa está lá, e eles acabam se aproveitando do que não era para se aproveitar propriamente. Mas parte disso, sim, parte disso era para os sacerdotes, tá? E aí a gente vai ver mais adiante. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos, cozida no forno, será de bolos de farinha fina, sem fermento, olha o detalhe, misturados com óleo, ou com coscorões, sem fermento, untadas com óleo. Eu acho que esses coscorões que eu vejo aqui na minha versão, são as mesmas coisas que... tipo um pão frito, tá? Enfim, que eles poderiam levar essas ofertas cruas, poderiam levar cozidas, poderiam levar assadas e poderiam levar fritas, tá? Então, esse pão, essa farinha misturada com azeite, ia fazer um pão, um bolo, ele fala muitas vezes aqui em bolo, né? Eles iam fazer um preparado, tá certo? E poderia ser ou cru, e o cru seria a farinha em si, ou até mesmo o grão, tá certo? Poderia ser assado, cozido ou frito, tudo bem? Então, ele fala aqui, mas sempre a farinha misturada com o óleo. E existe uma simbologia, né, por trás do óleo. Tá? O óleo, ele representa o Espírito Santo, assim como o incenso representa a santidade. E se tua oblação for uma oferta de alimentos cozidos na panela, será da farinha fina, sem fermento, misturada com óleo. Tu a partirás em pedaços e sobre ela derramarás óleo,
isto é, uma oferta de alimentos. E se a tua oblação for uma oferta de alimento cozida na frigideira, deverá ser feita de farinha fina com óleo, e tu trarás ao Senhor a oferta de alimento, que se faz dessas coisas. E quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar, e o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos no seu memorial e a queimará sobre o altar. Isso é uma oferta feita por fogo e de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor feitas pelo fogo. Eu acho interessante quando ele fala que essa porção que fica para dar sustento aos sacerdotes é a parte mais santa da oferta. Não seria o que a gente pensaria, né? O que a gente pensaria é que a parte mais santa da oferta foi aquilo que foi queimado. Não é aquilo que é queimado. A parte mais santa de tudo é aquilo que é dedicado aos sacerdotes. Eu acho isso aí bem interessante, pessoal. Nenhuma oferta, mais uma coisa interessante, nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento. A gente já entende o porquê do fermento, porque o fermento, ele representa o pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E a gente vai entender que um pouco do pecado pode corromper toda uma nação, todo um povo. A gente já viu isso antes do dilúvio. Toda a humanidade da época foi corrompida, tirando umas exceções. E hoje, nos dias de hoje, a gente vê isso. O pecado pode ser pequenininho, mas ele assume proporções tamanhas que a gente vai vendo isso crescendo, crescendo, e a gente vê uma humanidade afastada de Deus, perdida nos seus caminhos. Tá bom? Então, vamos lá. Cadê, pessoal? Foi que eu parei? Sim. Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento, e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor feita por fogo. Por que o mel? Eu achei isso interessante. Na constituição do mel, existem fungos parecidos com os fungos da levedura, do fermento. E o mel contém também essas leveduras, esses fungos, e eles vão provocar também a fermentação, a corrupção daquele alimento em si. Está dando para entender? Então, tanto o fermento como o mel não eram aceitos na mesa do Senhor, não eram aceitos como oferta ao Senhor. A farinha tinha que ser pura, os bolos tinham que ser puros, asmos, né? Ázimos ou asmos, sem fermento. E não poderiam ter o mel, né, como parte dessa oferta. E tem um pouquinho mais, deixa eu ver se pula aí já para o verso 13. E toda a oblação da tua oferta de alimentos temperarás com sal. Isso aqui é bem legal. E a gente já ouviu falar que o sal, ele conserva, o sal, ele protege, o sal preserva, o sal dá sabor, o sal tem muitas características boas, né? E ele está aqui dizendo, olha, nenhuma oferta de alimento deve ser apresentada sem estar temperada com sal. E não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos, em toda a tua oferta, oferecerás sal. Então, dessa forma aí que a gente, que a gente vê um resumozinho aqui. Então, a oferta de manjares, a oferta de alimentos, a gente vai ver assim, eram de farinhas ou os grãos mesmo, né? Poderia ser de trigo, poderia ser de cevada. O azeite, tinha que ter o azeite, tinha que ter o incenso e tinha que ter o sal. Tudo isso aqui, pessoal, muito simbólico. O próprio Jesus, ele tem uma simbologia como o pão da vida. O pão é feito de quê? Do trigo ou da cevada.
E ao longo da Bíblia a gente vê o pão de cevada e o pão de trigo sendo representados, né, sendo tipificando o próprio Jesus Cristo. O azeite a gente vai ver como uma tipificação do Espírito Santo, o incenso, a santidade a Deus, tá certo? E o sal, aquilo que tempera e preserva a vida do cristão, né? Então, essa oferta deveria ser entregue diretamente aos sacerdotes, né? A oferta queimada, o próprio ofertante vai lá e sacrifica o animal. Depois de sacrificado o animal, quem faz isso é ele, depois de depenado o animal, quem faz isso é o ofertante. Aí tudo aquilo vai para as mãos do sacerdote, e o sacerdote vai dividindo o que vai ser queimado, o que vai ser aproveitado, né? Tal, enfim. E aqui a gente vê que essa oferta não fica na mão do ofertante, passa direto para o sacerdote, tá bom? Parte dela vai ser queimada, parte dela vai ficar para os sacerdotes, não poderia conter fermento nem mel, e também a gente vai perceber que dentro dessas ofertas estavam as ofertas das primícias, né? Então, existia a festa das primícias. Que festa era essa? Era a festa da primeira colheita. Então, ia lá o sujeito, fazia a primeira colheita do trigo, da cevada, separava aquilo ali e levava para o sacerdote. Era como se fosse o dízimo. Então, a primeira parte, né, o primeiro fruto, levava como se fosse o dízimo, levava para os sacerdotes. Depois que terminava de maturar, é que ele usufruía daquilo ali, mas só depois das primícias serem dedicadas a Deus, tá? Então, a oferta de primícias também é considerada uma oferta de manjares, uma oferta de alimentos. Tudo bem? Então, essa oferta de manjares era um ato de adoração. Não era necessariamente porque a pessoa pecou, tá certo? Era um ato de adoração. A pessoa queria fazer um agrado para Deus, né? Então, queria presentear a Deus. Ela ia lá e fazia esse tipo de oferta. E essa oferta, ela aponta também para a ressurreição de Cristo, pelos itens que a gente já falou. Tudo dentro do tabernáculo, pessoal, aponta para Cristo. Aí a gente vai ter a oferta pacífica, é um outro tipo de oferta também. A gente pode pegar aí o Levítico, capítulo 3, você já está com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai ver aí. E se a sua, verso 1, se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, se ele a oferecer do rebanho, seja macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará na porta do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre e ao redor do altar. Então, essa daqui, pessoal, é uma oferta que o sujeito fazia também por alguns motivos, mas era uma oferta voluntária também, não era algo obrigado. Então, essas três primeiras ofertas, elas são completamente voluntárias. Tanto o holocausto, oferta de manjares e oferta pacífica. O holocausto, a gente já viu que envolve um animal, mas faltou eu dizer alguma coisa. Todo holocausto, ele é feito com ofertas de manjares. Então, o sujeito também tinha de levar essas ofertas de manjares, tá? Na oferta de manjares, não existia o animal. Aí já é outra história. E já na oferta pacífica, a gente vai ver que existia o animal. E vai ter também as ofertas de manjares. Vou pedir aí para quem está entrando fechar o áudio, tá bom? Quando a gente vai ter a oferta de holocausto, a oferta dos manjares, a gente vai perceber que aquilo é algo voluntário e aquilo é algo que remete a pessoa para a sua comunhão com Deus. Assim também a oferta pacífica é algo que remete a pessoa para a sua comunhão com Deus. Mas agora ela vai ter as duas formas também de ofertas.
deixa eu reformular. Tanto o holocausto como a oferta de manjares não era usufruído pelo ofertante, ok? Ele ia lá, apresentava, ficava lá pelo tabernáculo. Não era usufruído por ele. Já a oferta pacífica é diferente. Uma parte vai ser queimada, uma parte vai ficar para o sacerdote e uma parte vai ficar para si. E isso aí é bem interessante. Essa é a única oferta onde o ofertante vai poder usufruir da sua oferta, tá certo? É como se fosse Deus dizendo: venha participar comigo daquilo que você mesmo me proveu, né? Bem interessante isso aí. Vamos lá. Então, essa oferta, ela é voluntária em ação de graças, tá? É uma oferta de agradecimento por um voto que foi admitido, vai lá, a pessoa fez um voto com Deus, ó Deus, se o Senhor me der um casamento abençoado, eu vou ofertar isso para o Senhor, vou lhe fazer uma oferta pacífica, né? Então, pronto, fui atendido, casei, casamento legal, bacana, sou grata a Deus por isso, vou cumprir meu voto diante de Deus. Então, esse tipo de oferta também. E uma oferta de adoração, assim como as duas primeiras ofertas, como eu falei, ofertas que ligam a pessoa a Deus, tá certo? Então, é uma oferta de adoração. Essa oferta, como eu falei com vocês, parte dela vai ser queimado, parte dela vai ficar para os sacerdotes e parte dela vai ficar para o próprio ofertante. Diga-se de passagem, a maior parte fica para o ofertante. E o que o ofertante vai fazer com essa parte da oferta que vai ser parte de animal, parte de manjares? Ele vai pegar e vai comer aquilo junto com sua família e seus amigos. Só que tem um porém. Quando essa oferta ela é voluntária em ação de graças, ele tem que comer isso tudo no mesmo dia. Virou o dia, aquilo tem que ser jogado fora. Não pode ser mais aproveitado. Quando a oferta for gratidão por um voto, ou simplesmente um ato de adoração, então ele pode comer com sua família, seus amigos, seus convidados, por até 2 dias, o dia em que ele sacrificou e o dia seguinte do sacrifício. Não pode ficar para o terceiro dia. Se fica para o terceiro dia, é como se fosse uma afronta a Deus. E aí ele atrai para si pecado, ele atrai para si a ira de Deus. Então, no segundo dia, sobrou alguma coisa, tinha que desprezar e jogar fora. A oferta pacífica era parecida com a oferta queimada, só que tinha algumas particularidades. É a única oferta onde o ofertante participava, como a gente acabou de falar, junto com a sua família, junto com seus amigos. Então, ele levava parte daquilo de volta para casa e lá compartilhava com a família. As gorduras das entranhas, os rins e o redenho do fígado e rins, redenho, pessoal, é como se fosse um músculo que fica sobre o fígado e os rins. Algo como se separasse a cavidade superior do abdômen com a cavidade inferior do abdômen. Então, tira aquilo ali vai ser oferta queimada para Deus. Né? Aquilo ali ele não poderia comer. O peito era tido como oferta movida. A escápula ou coxa direita era tido como oferta alçada. Então, a parte do peito ficava com os filhos de Arão. E a parte da coxa direita, que era oferta alçada, ficava com aquele sacerdote que ministrou naquele momento para aquele ofertante. Então, quando o ofertante chegou, estava lá à disposição tal sacerdote. O peito ficava para os filhos de Arão. E, em particular, a coxa direita ficava só para ele e para a família dele. Lembrando que o sacerdote também era filho de Arão. Mas, enfim,
De todos eles que estavam lá presentes, pronto, a coxa era daquele que servia. O resto era de todos os outros, tá certo? Eu achei interessante essa questão da oferta movida. Ele pegava a parte do peito do animal e ele movia diante de Deus, como se estivesse apresentando aquela oferta a Deus. Por isso se fala oferta movida. E a oferta alçada, porque ele pegava o animal pela coxa direita, né? Então pela pata traseira direita, e ele apresentava o animal para Deus, né? Então, por isso oferta alçada. Então, aquela parte ali, ele pertencia para o sacerdote que serviu naquele momento. Todo o resto do animal poderia ser comido pelo ofertante, pela sua família e pelos seus amigos. O animal sacrificial, ele poderia ser macho ou fêmea. Então, quando a gente vai ver no holocausto, obrigatoriamente é um macho. Na oferta pacífica, pode ser um macho ou pode ser uma fêmea. No caso de uma ovelha, a parte gorda da cauda também era queimada no fogo. Por que a parte gorda da cauda? Pelo seguinte, pessoal, toda gordura de um animal que era oferecido a Deus não era possível de servir ao homem. O animal é de Deus, é uma oferta para Deus, toda essa gordura pertence a Deus. Né? A gordura é a melhor parte do animal. Se a gente for olhar nos dias de hoje, não parece que faz muita lógica isso, né? A gordura entope os vasos, dá problema do coração e sei lá mais o quê. Mas quando você vê uma picanha assada com capa, você entende muito bem por que a gordura é a melhor parte do animal. Pois bem, o animal, quando ele era oferecido a Deus, eles não podiam comer da gordura. O pão usado na oferta de alimentos, porque a oferta pacífica consistia tanto na oferta queimada quanto a oferta de manjares ou de alimentos, né? Podia conter fermento, mas somente a porção retida e comida pelo ofertante com a sua família e amigos. Aquilo que ia passar pelo fogo não podia ter fermento. A parte que ia ser aproveitada pela família, essa poderia ter um pouco de fermento, e esse pão não poderia ser apresentado sobre o altar diante do Senhor, ok? Abra em Levítico 3, já está aí, né? No verso 16 e no verso 17, a gente vai ter aqui assim: e o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isto é o alimento da oferta feita por fogo, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Aí vocês podem perguntar, mas nunca eles podem comer gordura? Pessoal, eles não podem comer a gordura do animal que eles ofereceram a Deus, tá bom? Por quê? Porque pertence ao Senhor. Vai em Levítico 17 aí rapidinho, pula 2 páginas, a gente já está encerrando por hoje, vamos continuar amanhã, por causa do nosso horário. 17, verso 11, a gente vai ter o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Pois este é o sangue que faz expiação pela alma. Nem a gordura e nem o sangue poderiam ser comidos por aquelas pessoas. Na verdade, o sangue não poderia ser comido por ninguém. Por quê? Porque no sangue está a vida daquele ser, seja um animal, né? Seja o homem. Ninguém vai comer o homem, né? Mas enfim, não se pode usufruir, não se pode fazer uso do sangue, jamais, tá bom? Isso, inclusive, é a celeuma lá dos TJ, sobre não poder fazer transfusão de sangue, e é uma guerra danada quando eles vão para o médico e tem essa necessidade.
mas eles não aceitam por causa dessa passagem, tá certo? Mas, enfim, minha opinião, dentro da medicina, acho que isso não seria um problema, porque o sangue não está sendo usado para alimento, como alimento, diferente do que acontecia quando eles usavam esse sangue para comer nos rituais aos deuses pagãos. Tá certo, pessoal? Eu vou parar por aqui, porque já vai dando o horário do nosso propósito. E amanhã a gente se encontra aqui às 9 da noite, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, dúvidas ou algo a acrescentar, aí vocês guardam que amanhã a gente vai ter um pouco mais de tempo para falar sobre o assunto. E aí a gente vai fazer já a nossa última oração, tudo bem? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dito hoje, por tudo que o Senhor nos acrescentou. Que fique, meu Pai, registrado dentro da gente, que por mais que queiramos fazer algo para o Senhor, lhe apresentar presentes, ofertas, tudo isso, meu Pai, na verdade, não é o que te impressiona. O que impressiona o Senhor é o que está dentro do nosso coração, o desejo de te agradar, o desejo de fazer o melhor para ti, o desejo de colocar um sorriso no seu rosto. É isso, meu Pai, que realmente atrai o Senhor para nós. E nós estamos aqui para oferecer, como oferta ao Senhor, as nossas próprias vidas, porque somos sacrifício vivo para ti. Então, que o Senhor venha nos usar, meu Pai, da forma que o Senhor quiser. Que o Senhor venha acrescentar dentro da gente o que nos falta, para que possamos, meu Pai, ser melhores ainda para ti. Parece, Espírito Santo, que isso é uma oração repetida, mas não é, meu Pai. É o desejo ardente dentro da gente, de cada dia a gente ser melhor, de cada dia a gente se tornar mais santo. Cada dia, meu Pai, a santidade do Senhor fazer mais parte da gente. Cada dia a gente está mais distante desse mundo e esvaziada das coisas desse mundo. E isso, meu Pai, nós pedimos, que o Teu Espírito venha nos acompanhar nessa jornada, que não venha nos faltar, meu Pai, o cuidado do Senhor para conosco, e que a gente, de forma alguma, venha olhar para trás, e que a gente, de forma alguma, venha se perder do Teu caminho. É isso que nós te pedimos, meu Pai, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, e que o Senhor, meu Pai, continue falando conosco. É isso que nós queremos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Por hoje é só.